Camada pessoal da ansiedade de performance. Segundo a TCC, não são os eventos em si que causam ansiedade, mas a interpretação que nós fazemos desses eventos. Muitos empreendedores carregam crenças centrais. São profundas essas crenças. Muitas das vezes elas surgem na infância, na adolescência, tá? E elas moldam a maneira com que nós percebemos os desafios da vida. Vou dar um exemplo para você, tá? Aquele pensamento, aquela crença, sabe, que diz, por exemplo, eu só tenho valor se eu for perfeito. Ou aquela, se eu errar, eles vão me rejeitar, né? Eu preciso estar sempre na frente das outras pessoas, eu preciso ser o melhor, tá? Essas crenças, elas têm o poder de transformar pensamentos automáticos disfuncionais no nosso dia a dia. Tá? Então, os pensamentos automáticos, né, disfuncionais vão dizer algo mais ou menos assim, olha, você vai pensar, com certeza eu vou falhar na hora da apresentação. Né? Nossa, se eu não atingir a meta, é sinal que eu sou um fracasso. Tá? Todo mundo está indo melhor do que eu sou incapaz demais, eu não dou conta. Tá? Esses pensamentos, eles alimentam as emoções ansiosas, né? Medo, apreensão, uma tensão, um estresse, tá? E isso, por sua vez, vai gerar respostas fisiológicas, né? Sudorese, taquicardia, né? Insônia, né? E tudo isso junto vai impactar comportamentos repetitivos de procrastinação, tá? De sobrecarga, né? Um excesso de trabalho, travamento, apagões, tá? E como que isso se aplica à nossa vida empreendedora? Imagine um empreendedor que vai apresentar o seu negócio para um possível cliente. Na hora, o pensamento automático que vem é, e se eu gaguejar? O que eles vão achar de mim? Eles vão achar que eu sou incompetente. A emoção que esse pensamento vai startar, medo muito intenso, insegurança, tá? Reação física, tá? Um suor excessivo, as mãos tremendo, sabe? Um olhar desfocado, tá? E qual comportamento isso vai gerar, tá? Uma procrastinação na hora de preparar essa reunião. Eu vou querer fugir disso, eu vou querer arrumar desculpas para não fazer aquilo, tá? O resultado desse comportamento, a minha performance vai cair, tá? Eu vou estar reforçando a crença lá do início, tá? Que eles não vão gostar de mim, que eu não sou bom o suficiente, que eu sou incapaz. E aí isso gera um ciclo vicioso, porque o meu comportamento vai estar reforçando a minha crença, que vai estar reforçando o pensamento, que vai estar reforçando as minhas emoções e vai estar reforçando o meu ciclo vicioso de ansiedade de performance, tá? E aí, olha, qual a maneira de eu mudar essa situação? Então eu vou te ensinar agora, tá? Algumas intervenções, tá? Para que a gente possa, de forma prática, usar a terapia cognitivo-comportamental para começar a mudar esse quadro. Mas eu já quero te avisar de antemão, tá? Não é mágica, é ciência, tá? Então, quanto mais você fizer, tá? Mais habilidade você vai ter para fazer uma reestruturação das suas crenças e dos seus pensamentos. Tá? Então, a técnica que eu vou te ensinar agora vai ser a técnica de reestruturação cognitiva. Nós vamos trabalhar com as suas crenças e com os seus pensamentos. Tá? Então, o que se baseia essa técnica? Você vai registrar os seus pensamentos automáticos antes de uma tarefa desafiadora. Então, antes de começar a trabalhar, antes daquela reunião, antes daquela entrevista, tá? Antes do desafio em si, você vai registrar quais são os seus pensamentos disfuncionais. Tá? Então, é o registro dos pensamentos disfuncionais, RPD. Tá? Então, você vai registrar o pensamento.
Tá, por exemplo, você vai participar de uma reunião. Então, qual é a situação? Vou participar de uma reunião. Eu tenho uma reunião com o fornecedor, eu tenho uma reunião com o cliente. Então, quais são os meus pensamentos disfuncionais nessa situação? Então, por exemplo, e se eu não for perfeito? Né? Nossa, eu vou fracassar. Tá? E aí, olha, qual é a técnica de reestruturação? Tá? Então, você vai criar um novo registro, então você vai escrever, então o pensamento automático, o pensamento disfuncional. E aí você vai registrar qual o pensamento mais funcional para essa situação, tá? Então, algo mais ou menos assim, espera aí, eu posso não ser perfeito, mas se eu entregar algo útil e consistente, ótimo, já é o suficiente. Então, é algo mais ou menos assim, eu já tive bons resultados anteriormente, por que agora vai ser diferente? E você vai estar reestruturando os seus pensamentos. Quer uma dica prática? Então, olha, vamos chamar de cartões de enfrentamento. Tá? No cartão de enfrentamento, você vai escrever de 2 a 3 frases realistas da situação que você vai viver esse desafio. Tá? Então, você vai pegar aquilo que é real, tá? Então, o resultado mais provável pautado com a realidade. Não um pensamento disfuncional catastrófico. Não um pensamento disfuncional de tudo ou nada. Vou errar ou vou ter um sucesso? Mas a realidade. Então, você vai fazer 2 ou 3 frases num cartãozinho, tá? Pautado nesse meio termo, nessa realidade. Como eu dei de exemplo, olha, talvez eu não seja perfeito, mas eu vou entregar aquilo que é suficiente. Talvez eu não vou agradar 100% o meu cliente, mas eu vou atingir o objetivo que para ele faz sentido. Tá? E aí eu vou fazer esses cartõezinhos e minutos antes dessa minha reunião, desse meu desafio, eu vou reler 2, 3, 4 vezes esse meu cartão de enfrentamento. Gostou dessa estratégia? Então agora nós vamos fazer mais um passo. Eu vou chamar de experimentos comportamentais. Você vai fazer uma exposição planejada, tá? Com risco moderado, tá? Então, o que isso significa? Você vai apresentar, tá, a sua ideia para pessoas que são da sua confiança, tá? Então, você vai treinar, tá, a sua exposição a esse evento com um público menor. Você vai treinar a exposição desse evento com um amigo que possa te validar com relação à sua ideia, tá? E com isso você vai se acostumando, tá? Vai cria aí uma lista de mini exposições, tá? Pessoas que você pode apresentar a sua ideia, pessoas que você pode compartilhar a sua ideia, tá? Para você ir se acostumando, tá? O nome disso é dessensibilização. Você vai tirando a sensibilidade interna sua de expor aquela ideia. Com isso, você vai criando mais confiança, você vai criando mais familiaridade, tá? Com os desafios da vida, tá? Então, olha só. Essa segunda camada de nascimento, tá, da ansiedade de performance é essa camada pessoal. E eu estou aqui te entregando dicas práticas de como você vencer esses desafios. Para trabalhar esse perfeccionismo nessa camada pessoal, a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, nos ensina, tá, técnicas para trabalhar especificamente com esse perfeccionismo, tá? E eu gosto de usar a teoria, tá, um antídoto mesmo, sabe? Eu não preciso ser perfeito, basta eu ser suficientemente bom. Porque se eu sou suficientemente bom, isso já basta, tá? Então, um exemplo, tá? Estabelecer uma entrega mínima viável, tá? Então, é mais ou menos assim, olha, se eu entregar 80% do que a pessoa já está esperando, tá bom, eu não preciso entregar 100%, tá? Então, uma dica bem prática é qual seria
o 80% aceitável dessa tarefa que eu estou executando. Tá? Eu não preciso ser perfeito. Então, é o mínimo máximo viável, sabe? Então, olha, qual é o ideal para poder entregar? Lembra? Pautado na realidade, tá? Gostou dessa ideia? Tá? Então, olha só, vou te dar mais uma dica, tá? A TCC, ela também nos ensina que nós não precisamos brigar com o pensamento automático, tá? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender a observar o pensamento sem se fundir a esse pensamento, tá? Então, algo mais ou menos assim, olha, se você pensa, nossa, eu vou falhar, reconheça que existe essa possibilidade. Poxa, tá, eu posso até falhar. O meu cérebro está me dando esse alerta que eu posso falhar, tá? Então, olha, o que significa isso na verdade? Significa que, olha, o meu sistema interno está tentando me alertar, está tentando me proteger. Então, como eu faço para poder evoluir com esse alerta do meu cérebro? Eu vou desenvolver, tá? As técnicas que eu acabei de te ensinar. Eu vou me preparar para enfrentar a situação. Tá, o meu cérebro está me dando um alerta. Ok, cérebro, eu aceito o seu alerta. Por causa desse alerta, então agora eu vou me preparar. Então eu vou ensaiar, eu vou me preparar e ao me preparar eu estou dando a resposta para o meu cérebro. Olha, então olha só, eu estou aceitando, tá? Esse alerta que o cérebro está me dando. Ele está tentando me proteger. Logo, eu vou me preparar para corresponder a esse alerta. Então eu aceito o alerta, mas eu não aceito de forma passiva. Eu não aceito deixando esse pensamento automático findar como verdade absoluta. Eu aceito esse pensamento automático, entendo que é um alerta do meu próprio sistema e eu me preparo para corresponder a esse alerta. Gostou da dica? Escreva aqui, olha, tá? Como você está fazendo para poder se expor a essa situação. Teve algum insight precioso? Comenta aqui, né, para que os nossos colegas da nossa comunidade possam aprender com o seu aprendizado. Te vejo na próxima camada de como nasce a ansiedade. Até lá!